No texto, em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14, nós vamos encontrar uma senhora cujo nome é Agar. Esta senhora perde o emprego. O texto aqui fala de um lar em crise, um lar em ruínas. Agar perde o emprego, Agar perde a moradia, ela conhece o caos. Enfrenta o deserto, diz a Bíblia. Em sua vida surgiram crises monstruosas. Agora está sem alimento, está sem água, sem marido, sem perspectiva alguma, sem direção alguma. Os problemas aparentemente insolúveis, infindáveis. Diante desta situação, nós encontramos algumas lições. Nós nos identificamos com esta senhora. Algumas lições que aprendemos nesse texto. Vamos ler o versículo 14. Gênesis 21, verso 14. Diz assim a palavra: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Chegou um momento, diz a Bíblia, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Uma das lições que aprendemos neste texto, alguns gestos notáveis desta senhora, chama a nossa atenção que quando acabou a água, quando acabou o alimento, quando acabou as provisões, ela deixa o seu menino ao pé de um arbusto, uma pequena árvore, onde havia pequena sombra. É aí que eu vou colocar o meu filho. A água acabou, os recursos humanos se esgotaram. Então é hora de procurar uma sombra, é hora de procurar solução para este problema. E ela sabe: eu vou colocar o meu filho à sombra daquela pequena árvore. Eu não quero ver meu filho morrer. Eu vou colocar meu filho ali e vou me afastar. Esta mulher toma essa decisão. Como é importante, antes das crises ou nos momentos de crises, olhar para a cruz de Jesus, onde há livramento, onde há descanso, onde há sombra, onde há refrigério. Agar procurou um arbusto de tantos que tinha no deserto. Ela procurou um. Eu preciso apenas de um arbusto, uma pequena árvore, para que meu filho possa encontrar descanso. Jesus Cristo oferece hoje descanso a todas as pessoas que nele creem. Neste deserto, nesta terra, nesta sociedade tão árida, tão faminta, Jesus Cristo ainda oferece sombra, Jesus Cristo oferece descanso, Jesus Cristo oferece paz, Jesus Cristo oferece cura. Agar sabia disto. Sem emprego, sem moradia, sem alimento, sem água, mas encontrou no deserto uma pequena sombra para abrigar o seu filho. Jesus Cristo convida hoje cada um para aproveitar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e ser acolhido por Ele, o próprio Mestre, para desfrutar o descanso que a alma do homem tanto procura. O verso 16 desse texto está escrito assim: E foi assentar-se em frente dele, a boa distância como um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela procurou um arbusto, uma pequena árvore,
para o descanso, o refrigério, a proteção do seu filho. Mas agora ela extravasa suas emoções. Muitas pessoas dizem, eu sou forte, eu não vou reclamar, não vou falar para Deus o que passa em minha vida, porque Deus já tudo conhece. Essa mulher chorou. Esta mulher derramou-se diante de Deus. O salmista mais tarde escreveu, por que estás abatido, minha alma? Há uma aflição, uma angústia dentro de mim. O que está acontecendo? O salmista falava. Esta mulher chamada Agar, diz a palavra de Deus, assentou-se e chorou. Há um momento na vida que é necessário parar tudo o que estamos fazendo. É melhor assentar-se, olhar, examinar a situação, olhar ao derredor, olhar para si mesmo e, à luz da Bíblia, procurar entender quais os propósitos, o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo. Parou um momento, analisou a situação e chorou. O choro não é sinal de fraqueza, o choro é um bálsamo, é uma necessidade emocional. Precisamos, quando necessário, chorar. Essa senhora extravasou as suas emoções. Primeiro coloca o filho num lugar seguro, aparentemente seguro, mas olhando ali para o deserto, era ali que ela encontrou o melhor lugar para o seu filho descansar. Muitas pessoas duvidam da cruz de Jesus Cristo. Muitas pessoas duvidam das provisões espirituais que vêm de Jesus Cristo. Muitas pessoas duvidam da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está pronto a ouvir o seu clamor. O profeta Isaías falou que Deus habita num alto, sublime lugar. Um lugar muito alto, muito alto, muito alto. Ao mesmo tempo, habita com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração entristecido. Jesus Cristo está de olho em você. Jesus Cristo está de olho no nosso comportamento. Jesus Cristo está de olho nas nossas lágrimas, nas nossas situações. Ele quer hoje enxugar as suas lágrimas, quer enxugar as nossas lágrimas. Esta mulher percebeu que por si só não havia solução, não tinha como sair daquela crise. Ela chora diante de Deus. E neste choro, nesse clamor, nesta busca da alma, no versículo 17 encontramos o seguinte: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, o que está acontecendo, Agar? Agar coloca o seu filho à sombra de uma pequena árvore. Agar derrama-se diante de Deus. Agora Agar permite Deus falar-lhe. O que está acontecendo, Agar? Não temas, não fique apavorada, não fique assustada. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou participando dos seus sofrimentos. Permitiu Deus falar. Quantos filhos de Deus acham que a vida cristã é tão somente oração? Vale a pena orar e é necessário orar. E quantos filhos de Deus não leem a Bíblia, não meditam na palavra, não buscam orientação de Deus, só querem falar, 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 orar, orar, orar. Deixe Deus falar. É necessário Deus falar. E Deus fala a nós através da sua palavra, a Bíblia. Deus vai ao encontro do menino, ao encontro de Agar. E Agar escuta Deus falando. É necessário orar. Como não? É necessário. Mas é necessário também deixar Deus falar. Há um equilíbrio aqui. O homem falando em oração e Deus falando através da Bíblia, mostrando a sua vontade, a sua bondade também através das circunstâncias. Há o equilíbrio, como falei há pouco. Esta senhora, em meio às crises, deixou Deus falar-lhe. Você tem deixado Deus falar ao seu coração?
Você tem ouvido a palavra? Você tem mantido a leitura da palavra? Uma leitura sistemática, não um texto aqui, outro acolá, de vez em quando pega aqui um versículo, outro versículo ali e tal, e não entende muita coisa e continua pegando as migalhinhas, alguns fragmentos da Bíblia, tentando alimentar-se. Não, faça uma leitura da Bíblia, uma leitura sistemática, desde o primeiro capítulo de um livro e vai até o final daquele livro. Você vai perceber Deus falando de maneira mais clara. Em meio às circunstâncias, às turbulências, aos terremotos, deixe Deus falar. Quais crises você está passando? E durante essas crises aprendemos muitas lições. As crises pelas quais Agar passou ou estava passando, ela estava aprendendo muitas e muitas lições. E essas lições ela está passando a nós também. Volte comigo para o versículo 19, Gênesis 21, versículo 19. Deixe-me ler o versículo 18 também. Ergue-te, levanta o rapaz, levanta o menino, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água a vasilha, e deu de beber ao rapaz. O que acontece aqui? Primeiro, Agar deixa o menino aos pés de uma pequena árvore. Agar deixa Deus falar. Agar extravasa suas emoções, deixa Deus falar. Mas agora o versículo 19, diz o texto que Agar, permitiu Deus agir. Isso é essencial na vida cristã. Permitir Deus agir. E olha aqui no versículo 19 que acabei de ler. Deus abriu-lhe os olhos. Deus agiu na vida de Agar. Quantas coisas não entendemos? Aliás, no capítulo 13 de João, versículo 7, Jesus falou o seguinte: o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois, agora você não entende, tudo é confuso. Em momentos de crise nós não entendemos a situação. Em momentos de crise tudo nos é confuso, assustador, inseguro. Agar deixou Deus falar. Agar deixou Deus agir. Deus abriu os seus olhos e ela contempla, diz a palavra, ela contempla um poço com água. Era o que necessitava naquele momento. João capítulo 6, versículo 35, o nosso mestre, em uma das suas pregações, ele fala, aliás, nenhum profeta, nenhum mortal, ninguém falou algo tão lindo, tão maravilhoso. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Deus abriu os olhos de Agar, estava ali um poço com água. Deus quer abrir os seus olhos hoje, voltar-se para Jesus. Jesus é a fonte de água da vida. Jesus é a fonte de água que jorra para toda a eternidade. Jesus é vida, Jesus é Deus, Jesus é a provisão. Deus quer abrir os seus olhos para compreender este presente de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Naquele momento tão turbulento pelo qual passava Agar e seu filho, Deus abriu os olhos de Agar. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar. Quais lições estou aprendendo, preciso aprender nesses dias de turbulência, nesses dias de desemprego, nesses dias de provação e privação? Deixe Deus falar, deixe Deus agir. Deus abriu os olhos. E o versículo fala o seguinte, versículo 20. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro.
Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Alguns minutos atrás, algumas horas atrás, ela deixou o menino lá, esperava ver a morte do menino. Deus estava assistindo toda aquela situação, aquele quadro triste. As horas foram passando, o calor do sol aumentando cada vez mais. O que aconteceu? Ela chora, ela desabafa diante de Deus. Você já fez isso? Já colocou de Deus a sua tristeza, colocou diante de Deus a sua tristeza, os seus pavores, os seus medos? Diz a palavra que neste momento Deus fala com ela. É neste silêncio, nessa reflexão, você vai ouvir Deus falando. Neste momento, Deus vai agir, vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu entendimento. E nesse texto que lemos no capítulo 21 de Gênesis, lá no versículo 20 está escrito: Deus estava com o rapaz. Que frase linda! Deus estava com o rapaz. Para Agar, tudo estava perdido, tudo era triste, tudo era caótico, tudo era confuso, tudo era desanimador, desesperador. A Bíblia fala que Deus estava com o rapaz. Deus abriu o poço, mostrou para Agar. Agar toma água, dá água para o menino. Deus sustenta o rapaz. E no capítulo 25 de Gênesis, nós vamos encontrar algo maravilhoso também. No capítulo 25 de Gênesis, fala aí que, no versículo 16, que Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes, diz a Bíblia. 12 príncipes vieram de Ismael. Deus cuidou de Ismael. Deus abençoou Agar. Deus ouviu as lágrimas, enxugou as lágrimas de Ismael e também de Agar. Este é um Deus todo-poderoso, um Deus que conforta, um Deus que permite situações não agradáveis no momento, mas é um Deus também que dá-nos a vitória. Agar viu seu filho crescer. Agar viu seu filho casando. Agar, por certo, viu seus netos. Agar viu a benevolência, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na sua casa, na sua vida, o seu filho. Deus honra a sua palavra. Deus chama a si todos quantos sofrem o calor do dia, o calor da vida. Deus quer aliviar o sofrimento. O salmista fala o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta noite pode ser 3 semanas, 1 mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O choro vai durar uma noite, mas que a alegria vem, vem. Agar achava que tudo estava perdido. Despediu-se do rapaz, porque o menino vai morrer. Deus falou não. Deus ouviu a voz do menino. Deus contemplou, viu as lágrimas de Agar, enxugou os seus olhos e saciou-lhe a sede. No livro de Apocalipse está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Isto é um texto profético. Lá na eternidade, lá no futuro, Deus enxuga agora também as nossas lágrimas. Descanse em Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele hoje, para não em busca de soluções dos problemas presentes atuais. O maior problema é passar a eternidade sem salvação. Procure diante de Deus: Jesus Cristo, eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de paz interior. Neste deserto pelo qual eu caminho, são tantas turbulências, são tantas as aflições, eu preciso das tuas consolações. Visita o meu clamor,
visita, enxuga as minhas lágrimas. Deus vai fazer de você uma nova criatura. E os temporais pelos quais você está passando, assim como Deus fez com Agar, Ele não fechou os olhos, Ele não virou as costas para nós e deixou-o sofrendo sozinho. Não, Deus continua segurando-nos, amparando-nos, conduzindo-nos, ensinando lições maravilhosas no presente e também para o futuro. Vamos orar. Deus amado, contempla cada coração aflito, cada coração triste, cada coração em pleno deserto da vida, aparentemente sem solução para os seus temporais. Abre o seu entendimento e que a paz de Jesus Cristo, o Espírito Santo, grande Consolador, visite cada coração neste momento. Aos que entregam suas vidas a Jesus Cristo para serem salvos, lavados pelo precioso sangue do Salvador. Visita-os também com tua graça, perdoando os seus pecados, escrevendo os seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus, amém.